Parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, mas tem uma mensagem muito rica que eu queria compartilhar com vocês agora, certo? E antes de a gente entrar nos detalhes que essa parábola tem, eu queria contextualizar os irmãos, né? Vamos ler lá em Marcos 1, Marcos 4, desculpe, 4, versículo do 1 em diante. E diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia, né? E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, né? Ouçam, o semeador saiu a semear. E quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa é a linda parábola do semeador, né? E aí o que acontece, queridos? Essa parábola, quando Jesus conta, ela é muito familiar ao contexto da época, né? Apesar de Jesus estar na beira-mar, né? Que a pesca também era uma atividade muito comum, a agricultura também era muito familiar naquela região, naquela época lá, né? E aí, dessa parábola, eu queria tirar algumas coisas para a gente começar. A primeira é que a parábola falava do cotidiano das pessoas, né? Muitos ali, certamente, eram agricultores também, ou se não eram, conheciam, né? Viam e tinham esse contato, né? A semeadura, né, o ato de fazer o plantio ali, era feito com a própria mão. A semente que caía inevitavelmente à beira do caminho, como Jesus disse, era onde o arado não passava, né? Era aquele solo duro, né? Porque assim, o semeador saía a semear, então ele ia andando e semeando, né? Então era aquele caminho que o semeador passava ali e que certamente não tinha, a terra não era tratada, né? E aí caía à beira desse caminho, né? Onde os trabalhadores passavam durante o plantio, né? A semente que caía entre as pedras tinha uma fina camada de terra, né? E logo se brotava, né? Como o próprio texto diz, né? Tinha aquela terra fina e embaixo era um terreno de muitas pedras. E aí as sementes, obviamente, não tinham profundidade para as raízes poderem crescer. Ervas daninhas e espinhos também cercavam o local do cultivo, né? Daí a gente percebe que Jesus se refere à semente como a palavra de Deus, o solo, o nosso coração, né? E cada um com a sua particularidade. E o semeador é o próprio Jesus, né? E por consequência também nós. Esse é o nosso contexto da parábola. E aí agora a gente parte para um outro ponto, que é falar das adversidades com que cada solo Jesus comenta, né? Se você observar, Jesus fala do solo, da semente que caiu à beira do caminho, fala de um solo que tinha muitas pedras, fala de um solo que tinha espinhos e fala do solo que era fértil. Ou seja, dos 4 tipos de solos que Jesus fala, somente um era fértil. E por que isso? É o que a gente vai estar observando agora. E para começar, eu queria fazer algumas analogias. Essa semente que caía à beira do caminho é quem tem um coração duro pela obstinação e pelo orgulho, por não querer enxergar o que Deus quer fazer em nossas vidas, por não permitir que Ele seja o Senhor em nossas vidas. A palavra não consegue gerar o fruto de Deus em nossas vidas, simplesmente porque não queremos. Um coração duro é aquele que não quer e simplesmente se fecha para Deus, deixando a graça de Deus de fora. E aí Tito 2:1 diz assim:
Cadê? Tito 2:1. Vocês, porém, falem o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens. Tito 2:11, desculpa, gente. 2:11. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça do nosso Senhor, ela é salvadora, porém muitos não querem, queridos. É como uma semente que cai à beira do caminho. Se vocês observarem, a gente vai falar daqui a pouquinho, todas as outras sementes, elas, de certa forma, elas receberam o solo, né? O solo recebeu aquela semente. Mas essa primeira aqui simplesmente não queria. É como alguém que ouve a palavra, mas simplesmente não quer, recusa. Entra para um lado e sai pelo outro, né? E interessante que o texto, Jesus fala aqui que logo vem os pássaros, né? Os corvos e roubam essa semente. É como se o diabo tirasse de quem acabou de ouvir aquela palavra ali, né? Semeada, né? Você já perdeu uma grande oportunidade na sua vida? Acho que já, né? Todos nós aqui, de certa forma, perdemos uma oportunidade simplesmente por um coração duro, né? Perceba que o solo, quando aquela semente caiu ali, era o solo que era pisado. Não tinha como a semente poder entrar e germinar, né? E assim é o coração do homem que não ouve, que não recebe a palavra de Deus, né? E às vezes, muitas vezes nas nossas vidas, a gente perde grandes oportunidades simplesmente porque temos um coração duro. Uma oportunidade de um novo relacionamento, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de fazer uma nova amizade, enfim, qualquer uma nova oportunidade, simplesmente porque temos um coração duro e fechado para qualquer oportunidade que Deus nos dá, né? E aí eu trago essa reflexão para você, né? Será que você hoje não tem um coração duro e fechado para a palavra de Deus e para uma nova oportunidade que Deus tem te dado? Vejamos o que a palavra nos adverte. Salmo 95, do 1 ao 9. Eu queria ler esse texto. Diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graça, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Mas nas suas mãos estão todas as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois nele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Essas palavras fazem referência àquilo que a gente vem estudando, né, da saída do povo no Egito. Então, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, né, apesar de terem visto o que eu fiz, né? E Deus hoje tem dito isso para a gente, né? Se ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações. Mateus 13:15 também tem uma palavra muito forte para a gente, né? Que é uma outra passagem dessa própria parábola. Ele diz assim: pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, e assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Perceba, queridos, que a multidão que ouvia Jesus naquela praia tinha um coração duro, um coração difícil de aceitar a palavra de Deus. E aí Jesus, nesse contexto, vai dar essa mensagem. Um outro ponto importante que eu queria compartilhar com vocês é em Hebreus. Fala exatamente sobre esse coração duro, esse solo impenetrável da palavra, que a palavra de Deus tenta produzir frutos. Hebreus 3, do 12 ao 15, vai dizer assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. A partir daqui, a gente percebe que os corações duros é fruto de pecado. É fruto de quem não quer se abrir para reconhecer a falha que há em si. E aí simplesmente se fecham, achando que são super-homens, né? Mas, na verdade, estão totalmente distantes do Senhor. Um outro ponto, queridos, que eu queria tratar com vocês é aquele coração que Jesus fala, né? Aquele terreno pedregoso. Esse, eu me identifiquei muito e vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha vida nisso aqui. Mas, enfim, Jesus fala daquele terreno pedregoso, né? Que eu tinha falado antes, que é aquele terreno onde existe a terra, né? Você vai arar ali, tem uma fina camada de terra, mas por baixo dele tem muitas pedras e isso impede que qualquer semente possa produzir frutos, né? É um coração raso. Um coração raso é aquele que não produz raízes por causa da sua inconstância, das suas decisões de fé. Não tem raízes suficientes. Há pessoas que são duras, como a gente leu anteriormente, e simplesmente não querem. Mas outras querem, mas não permanecem. Fazem uma decisão hoje e amanhã já não serve mais de nada, né? Pedem para Jesus ser o Senhor de suas vidas num dia e no outro já querem controlar suas próprias vidas. Esse é um coração raso. Efésios 4, do 13 ao 15, vai nos dar um contexto de que tipo de pessoa é esse, né? E vai dizer assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro. É exatamente isso. Aqueles que têm um coração raso são como crianças levadas de um lado, crianças que são inconstantes, na verdade, né? E aí, esse é um coração raso, né? E se a gente for observar o texto de Marcos, eu queria Marcos de novo, por favor. Marcos o 4, quando Jesus começa a falar aqui Marcos 4, do 5 em diante. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Observem só, 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Todo mundo sabe aqui que o processo natural de germinação de uma semente necessita do sol. O sol deveria ser algo benéfico para aquele solo, né? Mas não era. Exatamente porque era raso. Era raso. E aí, eu queria compartilhar com vocês um tempo da minha vida que eu me senti provado por esse sol, né? Porque o sol provou qual era a qualidade daquele solo ali, né? Se a semente ia produzir frutos ou não. E eu me converti jovem, né? Um adolescente como muitos que vocês veem aqui, e passei, né, toda a minha vida até hoje na igreja. Conheci Zaira em outra igreja, viemos para cá, nos casamos aqui, já tem muitos anos. E, como todo casal, nós desejamos ter um filho, né? E, graças a Deus, o Senhor nos presenteou com um segundo. Não sei se todos vocês, acredito que não, né? Sabem, mas segundo, ele é uma criança com necessidades especiais, né? Ele é um autista, né? Um tema muito falado hoje nas igrejas, né? Ele para mim, particularmente, e para qualquer um, não, talvez desconhecendo, né, o propósito de Deus, não quer esse tipo de situação para si, né? E alguns anos atrás, quando a gente descobriu, foi um choque muito grande, queridos. Foi assim um momento muito difícil nas nossas vidas, né? Um casal jovem, primeiro filho, a gente nunca tinha visto isso na nossa família, né? A gente não conhecia nenhuma criança especial autista, nem família, nem amigos, nem nada, né? E aí, quando a gente, um belo domingo, depois dos 2 anos de idade, do aniversário dos 2 anos dele, a gente começou a perceber alguns comportamentos que não faziam muito sentido, né?
E aí, eu falei, Zaira, tem alguma coisa de estranho. O que está acontecendo? Logo, as coisas de antes, né, de um ano, de meses, começaram a fazer sentido ali. A gente, mesmo sem nenhum diagnóstico médico naquele momento, a gente percebeu, Zaira só pode ser autismo, né? A gente foi na internet, começou a pesquisar, ver algumas coisas, alguns comportamentos. Para vocês terem uma ideia, queridos, assim, eu não vou entrar nas questões de segundo, né? Vocês veem ele por aí e percebem o que ele é hoje, né? Mas para vocês terem uma ideia, na época que a gente tinha essa forte decisão, assim, essa demanda, a gente foi na internet pesquisar e a gente viu que assim de um vídeo lá, né? 15 características do autismo. Sabe quantos segundos tinham? 13. Pense para você, um pai de primeira viagem com uma criança de 2 anos, você cair na realidade que seu filho agora é uma criança com necessidades especiais. Então, assim, para mim, para sair ali, assim, ela até não gosta que eu use esse termo, né? Mas eu falo porque, de fato, precisou morrer um pai naquele dia ali, né? Foi uma semana, queridos, literalmente assim, de luto, né? Essa palavra que ela não quer que eu fale, né? Mas eu falo porque assim, morreu um Bismarck que até então sonhava, né? Como Simé, até eu falei com ela que ia fazer referência dela aqui, né? Morreu um pai ali, porque eu tinha expectativas, né? Quem não tem expectativas, né? Porém, as minhas expectativas estavam no lugar errado, estavam na pessoa errada, né? Talvez estavam na minha própria competência, né? De ser o pai bam, né? Que toda criança quer. Mas, e aí, meu chão acabou aquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que vai ser agora, né? Eu sem saber de nada, nem saber o que era aquilo, o que fazer. E foi literalmente uma semana de luto, assim. A gente só sabia chorar, ia para o trabalho chorando, tentando entender aquilo que Deus tinha para a gente. A gente, em nenhum momento, a gente duvidou do que Deus podia fazer, mas no nosso coração tinha um aperto, né? Por tentar compreender qual era o propósito de Deus para as nossas vidas, né? E foi uma semana dura. Mas foi logo depois que passou essa semana, é interessante como Deus trabalha nos nossos corações, né? A gente foi, Zaira já tinha comentado com algumas meninas aqui mais próximas, né? E a gente foi para a videira, né? Num domingo a gente chegou a essa conclusão, passou-se uma semana, a gente foi para a videira, no outro domingo, né? E logo na entrada, na outra casa, na casinha, quem recebeu a gente foi um anjo do Senhor. Fernanda, ela estava próxima da porta assim, né? E aí Zaira chegou, e estava até Dani Clay também, que aí conversou com Zaira e Fernanda veio falar comigo. E assim, foi como um bálsamo de Deus. Era aquela palavra que eu precisava ouvir durante toda a semana. Eu fiquei ali em atenção a Deus, né? E sabe o que foi que Fernanda falou? Eu queria que colocasse na tela aí. João 9, do 1 ao 3. Esse texto, queridos, vai falar de uma passagem de um jovem cego, né? No cego de nascença. E vai dizer assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram-lhe: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí... Meus queridos, quando Fernanda falou assim, Bismarck, sabe por que isso aconteceu? É para que se manifeste a glória de Deus na vida dele, através de vocês. Oi, filho. Aqui. E aí, logo depois, queridos, instantâneo, foi a palavra do Senhor para a minha vida, assim, sabe? Me refrigerou assim, que eu falei, rapaz, meus olhos se abriram naquele mesmo instante ali, né? E aí, eu queria colocar esse versículo 7 também, desse mesmo capítulo. Vai dizer, então Jesus disse, né? Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Foi curado. E aí, a gente poderia dar glória a Deus porque o homem foi curado, obviamente, né? Só que não para aí não, queridos.
Eu queria fazer uma leitura também desse mesmo texto, que está lá nos versículos 32 a 38, João 9. Aí ele mesmo vai dizer, né, o cego, né, que é o ex-cego. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram, né? Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. E aí, queridos, a gente percebe o propósito de Deus para a vida do cego. Não era simplesmente o milagre, era a salvação dele. Era a salvação dele. Né? E aí eu percebi, com isso aí eu percebi que assim, Deus tem colocado esses processos nas nossas vidas, né? E colocou, segundo na minha vida, na vida de Isaías, exatamente isso, para poder revelar Jesus, para poder fazer dos nossos filhos, né, e dele, servos do Senhor, como o Lucas falou bem aqui, né? Os nossos filhos são herança do Senhor, né? O nosso dever de pregar não tem maior herança do que deixar esse evangelho para eles. E aí, queridos, voltando a isso tudo, aí não vou mais falar de segundo, não, senão eu vou chorar mais aqui. Mas eu quero falar do que Deus está fazendo, fez no meu coração. Eu falei para vocês que eu cresci jovem na igreja, né? Então eu vim o tempo todo assim, como se eu tivesse um coração raso, como se aquela semente tivesse sido plantada ali. E aí Deus falou assim: espera aí que eu vou colocar o sol aí para ver se essa semente vai produzir, se esse solo vai produzir frutos ou não. E aí eu compreendi isso assim, eu falei: rapaz, nós, né, eu e Isaías, a gente em nenhum momento nos questionamos por quê, mas, né, ultimamente a gente tem visto isso nas conexões, e eu vou falar até daqui a pouco, mas eu já estou antecipando aqui. A conexão dessa semana foi o quê? Tudo para Ele. Tudo para Ele, né? Às vezes a gente quer colocar os nossos problemas na frente do Senhor. Às vezes a gente quer colocar as minhas demandas na frente do Senhor, achando que nós somos alguém. E, na verdade, é tudo para Ele, né? Voltando aqui, né, ao esboço. Cadê, gente? Eu até me perdi aqui. O sol das lutas, as provações da vida que provam nossa fé, que por ser tão rasa e inconsistente, ela é morta dentro de nós. Por vezes, não cremos que o Senhor vai responder nossas orações, né? E que o Senhor está no controle. Salmos 37, do 4 ao 6. Vai dizer assim, ó. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Um coração raso não persevera na confiança do plano de Deus para nós, querido. E foi exatamente isso que eu me senti provado. Uma semana que eu poderia me desviar, que eu poderia condenar Deus, não é que eu poderia fazer coisas horríveis, mas eu me mantive confiante, né, nesse processo. Tiago 1, do 19 ao 25, nos fala algo interessante da palavra, né? Tiago 1, 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam práticos na palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos, né? É interessante que esse texto nos fala que não sejamos apenas ouvintes, né? Porque geralmente, quando a gente apenas ouve a palavra, a gente cria um mundo que conspira ao nosso favor, né? A gente cria um mundo paralelo ao que a palavra tem nos falado, né? E aí, Lucas 6 também vai dizer algo interessante, né? Que as raízes que são tão importantes para uma semente dar frutos, ela é semelhante aos alicerces de uma casa, né? Quem é que vai fazer uma casa sem alicerce? É a mesma questão da semente sem
sem raízes, né? E aí, queridos, eu falo que esses corações que são rasos, eles demonstram uma fé emocional, né? É uma fé baseada nas emoções, né? Hoje você canta aqui um lindo louvor, por sinal, maravilhoso, mas aí quando chega lá fora, já não sabe mais nem o que falou, né? Cantamos aqui, dono do mundo, dono do meu coração, né? Não há nada que eu possa fazer sem tua presença, né? Glória a Deus. E essa é a fala de um coração que produz frutos, né? Mas aí se a gente chega lá fora e nem lembra do que cantou, a gente percebe que o nosso coração está com muitas pedras, né? Está endurecido pelo pecado, pelo engano. Mas também, queridos, Jesus também fala uma outra adversidade, né? Um outro solo que também é tão interessante quanto esse solo rochoso. É aquele que caiu, é aquela semente, né, que caiu entre os espinhos, né? Naquele solo com bastantes espinhos. E aí o que a gente pode concluir disso, né? É aquele solo que é cheio, é aquele coração que é cheio das preocupações e ilusões do dia a dia. E isso não permite dar prioridade a Jesus. Se Jesus não é o primeiro na minha vida e na sua, a gente não produz fruto. E o reino de Deus não se instala em nossas vidas e em nossos corações, né? Algo interessante. O coração duro, como eu tinha dito antes, ele simplesmente rejeita. Mas o coração raso, né? E esse coração cheio, eles aceitam, mas não permitem que Jesus seja o centro da sua vida, né? E aí, novamente, eu faço referência àquilo que a gente tem vivido no dia a dia aqui da igreja, que são as nossas conexões, né? Essa semana, de novo, a gente falou sobre o quê? Tudo para Ele, né? A primazia é do Senhor. Estamos nas conexões do que a gente estudou, tudo para Ele. E Colossenses vai afirmar isso aí, né? Esse texto de Colossenses 1, do 13 ao 20, né? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, criadas pelo Senhor e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. E é exatamente isso, querido, que a gente tem vivido, né? E esse coração cheio é exatamente o oposto. Ele aceita, como a gente falou, ele aceita a semente, aceita a palavra, mas espera aí, Jesus, você fica nesse cantinho aqui que é onde eu quero que você fique. Não quero que você seja o centro da minha vida, não quero que você governe se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, desde que eu tomo as minhas próprias decisões. Engraçado que a gente vai ver uma história muito curiosa aqui. Porque existem tantos... Eu escrevi com uma pergunta, né? Porque existem tantos lares de pessoas que se dizem cristãs e onde a paz do reino não se manifesta. É algo tão comum, né? A gente ver as pessoas dizerem serem cristãs, mas nos seus lares destruídos, né? Destruídos pela sua própria arrogância, pelo seu próprio querer, né? Simplesmente por não deixarem Jesus ser o centro das suas vidas. Marcos, nessa mesma parábola do semeador, Marcos 4, 18 e 19, vai dizer assim, ó, bem retratando exatamente o que esse tipo de solo diz assim, ó, Jesus explicando essa parábola, né? Ele lhes diz, 18, né? Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Glória a Deus. Provérbios 4, do 20 ao 23, vai dizer, é um texto muito conhecido, né? Simplesmente para a gente guardar o nosso coração. Está na tela, né?
Então vamos ler. Meu filho, escuta o que digo a vocês, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Perfeito, perfeito, glória a Deus, né? E aí, queridos, a gente tem um exemplo muito típico que vai falar desse tipo de solo, que é do jovem rico, né? Todo mundo já deve imaginar desse contexto, né? Eu queria ler, porque tem alguns detalhes que a gente precisa relembrar na nossa memória. Está lá em Marcos 17, Marcos 10, desculpa, do 17 ao 22. São 5 versículos. Eu vou dar uma adiantada aqui. Marcos 10, 17. Vai dizer assim, ó. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-te uma coisa, disse ele. Vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro para os pobres, e você terá o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. E o 22 diz assim: Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E aí a gente percebe onde é que estava o coração desse pobre jovem rico. É exatamente aquilo que a gente leu em Marcos, né? É interessante, queridos, que Jesus em nenhum momento estava preocupado com a riqueza desse jovem rico. Jesus apenas queria o coração dele. E a palavra do Senhor fala o seguinte, em Mateus 6:21, né? Pois onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, né? Por vezes a gente é enganado a trocar, né? Aonde está o meu coração, está o meu tesouro. É um engano, né? Mas é onde está o meu tesouro, aí o meu coração vai estar ali. E o tesouro do jovem rico estava onde? O tesouro dele estava nas próprias riquezas. Obviamente o coração dele vai estar ali. E aí Jesus falou: não. Aí, o nosso tesouro, queridos, deve ser sempre nosso Senhor Jesus. Se Jesus é o nosso tesouro, o nosso coração vai estar nele. Isso é óbvio. E interessante que o jovem rico era aqueles que primeiro pensam nele e depois pensam nos outros, né? E aí eu digo assim: antes de mim, dos meus problemas, é Jesus, né? Não foi isso que a gente aprendeu essa semana? Antes de mim, dos meus problemas, vem Jesus. Tudo para Ele. Aleluia. E aí, queridos, a gente viu três situações adversas, né? E eu finalizo assim, né? Com esse último solo. Esse solo é o solo fértil. A gente passou por toda uma trajetória, né? Talvez muitos de vocês que estão aqui devam ter se deparado, né? Será que meu coração é tão duro que não consegue receber a palavra de Deus? Ou será que eu recebo a palavra de Deus, mas não deixo Ele governar, né? Às vezes a gente é levado a pensar isso e que possamos, de fato, refletir se nosso coração tem, de fato, ter Jesus em primeiro lugar, né? E aí, quando Jesus fala da terra fértil, ele se refere àquele coração que é arado, né? É um coração preparado para se entregar ao Senhor, capaz de ouvir e responder ao chamado do Senhor. E aí, eu separei uma frase interessante. O preparo do nosso coração é feito pelo Senhor, no meio das circunstâncias da vida. São os nossos processos diários, né? Deus prepara o nosso coração exatamente nesses processos diários que a gente vive, né? Como vivi com o segundo, como vocês vivem diariamente com as demandas de vocês, né? É ali que o Senhor está arando o nosso coração. Vocês certamente já talvez, né, já devem ter visto um solo arado, né? Quando existe esse processo de arar o solo, né, aqueles pratos de ferro, né, que vão
moendo o solo ali, né? Vão mexendo no solo todinho ali, né? Vão te deixando, em vez de ser aquele solo plano, todo pisadinho assim, começa a moer, começa a trucidar aquele solo todinho assim. E é assim que Deus quer fazer nos nossos corações. Ele quer remexer o nosso coração de uma forma que às vezes a gente não entende, né? Faz assim, um solo todo remexido. Por que um solo todo remexido? Qual a utilidade de um solo remexido se não for para um plantio de uma boa semente? E é isso que Deus tem nos convidado a fazer, né? Ter um coração totalmente moldado pelo Senhor, um coração capaz de produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Salmos 51, 17, vai dizer assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E Deus deseja isso de nós hoje, né? Um coração quebrantado, que nós possamos, de fato, quebrantar os nossos corações para poder receber essa palavra dele. Salmos 34, 18, vai dizer assim: o Senhor está perto de quem tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E hoje, queridos, nessa mensagem que eu trago para vocês, eu deixo essa pergunta: você tem permitido que no seu coração seja produzido frutos do reino? Tem feito essa entrega incondicional? Hoje é a noite de você entregar o seu coração para Deus, sondar o seu coração e falar assim: Senhor, a minha vida é tua. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais condições, seja financeira, seja física, seja lá o que for. É hora de a gente olhar para nós mesmos e reconhecermos a nossa pequenez e saber que só o Senhor pode governar as nossas vidas. João 15, 5 e 8 vai dizer uma verdade, né? E assim eu finalizo dizendo assim: eu sou a videira, 15 verso 5, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 8, meu Pai glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serem meus discípulos. Aleluia. E é isso, querido. É essa mensagem que Deus possa falar aos corações de vocês, assim como falou no meu, né? Que os nossos corações estejam quebrantados nessa noite para receber aquilo que Deus tem de melhor, que é a sua palavra, né? A palavra fala que a semente caiu no solo. Observem, queridos, que a semente foi a mesma para todos os solos, mas o solo que estava preparado foi aquele que produziu fruto. Uns produziu a 30, 60 ou a 100. Enfim, os resultados são diferentes, mas o fato é que todos esses produzem resultados para a glória de Deus. E aí eu pergunto: qual é o seu fruto, querido? Você já começou a produzir algum fruto? Ou ainda Deus está moendo essa terra aí? Está afofando a terra, né? Porque a terra precisa ser afofada ali para que a semente possa ser plantada e aí na primeira chuva germinar, né? E as sementes vão dar o seu fruto. Hebreus, eu quero ler esse texto, como último texto, Hebreus 3. Aleluia. Hebreus 3, versículo 15. Vai dizer assim: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Essa é a palavra de Deus hoje. Hoje temos a oportunidade de ouvir o que Deus tem nos dito, queridos. Não endureça o seu coração. Eu queria que vocês se colocassem de pé nessa hora. Vamos orar a Deus nesse momento aqui. Curve sua cabeça. E se o Senhor tem falado com você nessa noite, que você entregue o seu coração a Ele nesse momento. Querido Jesus, nessa hora, Deus, eu quero, com o meu coração quebrantado, Senhor Jesus, com o meu coração moído, Senhor, eu quero entregar, Deus, essa noite ao Senhor, Deus, que o Senhor possa tocar nesses corações, Senhor Jesus, nesses corações arrependidos, Senhor, nesses corações que um dia foram endurecidos pelo engano do pecado, Senhor, mas que hoje se arrependem, Senhor Jesus. Eu quero entregar essas vidas
ao Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, um refrigério, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abrir-lhe os olhos, Senhor Jesus, para uma nova vida, Senhor, diante de Ti, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, eu louvo ao Senhor e te agradeço, Senhor Jesus, pela Tua morte na cruz, Senhor Jesus, pela salvação que nos alcançou, Deus amado. Muito mais do que os milagres que vemos na vida dos irmãos, Senhor Jesus. Não há maior milagre, Senhor, do que a salvação em nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, te agradeço por tudo, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Amém, amém. E o semeador saiu a semear. Aleluia. Nesse momento o Espírito Santo está semeando a palavra dele. Como Bismarck trouxe aqui, palavra do Senhor o tempo todo. Aleluia. O que é que o semeador está semeando agora no teu coração? Nós vamos ouvir um louvor aqui e você vai continuar em espírito de oração. Você vai treinar os ouvidos, porque muitas vezes ele colocou o texto que ouçam para que tenham ouvidos e ouçam. Ouçam a voz do Espírito nesse momento, porque algo foi semeado no teu coração nessa noite. Algo tem que ser restaurado no seu coração essa noite. Algo tem que ser consertado. Para quê? Para a glória dele, Bismarck. Tudo é para a glória dele. Aleluia. Semeador saiu para libertar você, libertar de si mesmo. Aleluia. Graça de Deus que salva o pecador. Perdido andei, mas Cristo me achou. Aleluia.
bem-vindas ao teu santo nome, Pai. Aleluia. Não são mais cegos, Pai. Não somos mais cegos, Pai. Podemos ver a tua glória já nos dias de hoje, Pai. Porque tu veio para vencer, Jesus. E você venceu, Jesus. E a tua vitória, Jesus, é a nossa vitória na cruz. A nossa vitória sobre o pecado. A nossa vitória sobre a morte. Glórias a ti, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Abençoe os amados, boa semana, até quinta-feira na nossa macro. Deus abençoe. Amanhã, 1, 2, 3, 4, 12h34.